gostaria muito que fosse entrando gente. Se vocês verem que tem alguém aí com alguma dificuldade, por favor, me falem, tá bom? Então, aqui estamos com a primeira questão. É que aqui, ó, a primeira é o nome completo, a segunda é o RA ou CPF, né? Aí a terceira, aí começa, então, a nossa primeira questão, é a terceira questão da prova. Em relação à auditoria de RH, né? Podemos falar que ela passa pelos diversos subsistemas, não é isso? E aí, então, ela fala, a partir do apresentado, analise as asserções aqui. A auditoria de RH, podemos dizer que se trata de uma atividade essencialmente especializada dentro das organizações. Vamos lá, não precisa nem estudar, né? Mas a auditoria de RH é super especializada, não é pouco, né? É super. Concordam comigo? Sim. Obrigado, Michele. Então, e a auditoria de RH permite às empresas, às organizações, examinar suas políticas e práticas de gestão. Concordam também? Com as duas, ou não? Por quê? Porque ela está aqui na, aqui na primeira, aqui. Na primeira apresentação, ó, na nossa primeira aula, aula 1, sessão 1, tá? Na própria transparência. Note bem, isso que eu estou querendo mostrar é que eu não invento. Eu faço esse material cheio de informação para vocês estudarem. Lembra que eu falei? Olha, tem bastante informação para vocês estudarem. E vocês têm 2 dias para fazer a prova, então não há pressa. Então, tá? Ó, tá aqui a resposta. Trata-se de uma atividade essencialmente especializada, permitindo examinar as suas políticas e práticas de gestão de pessoas. Concordo? Vocês estão vendo aqui? Ah, não, não estão vendo a apresentação. Estão vendo a apresentação? Não, né? Só estão vendo a forma, a prova, é isso? Gente. Só. Só, Só um instante. professor, o Forms, Isso, tá bom. Nós vamos mudar então agora para vocês verem eu respondendo. Agora, estão vendo a telinha da Sim. apresentação? Beleza. Ó, aqui, ó. Aqui. Estão vendo o meu mouse também? Meu mouse? Meu mouse? Alguém vê? Sim, professor. Ó, aqui, ó. Sim, Trata-se dá de uma para ver atividade. certinho. Isso. Não, é importante porque é para mostrar o ponto que eu estou mostrando, né? Auditoria em RH trata-se de uma atividade essencialmente especializada dentro das organizações, por permite a mesma examinar suas políticas e práticas de gestão de pessoas, tá certo? E o resto, aquele texto inicial está todo aqui, ó, passando pelos diversos subsistemas, como contratação, barará, barará. Então, o que eu quero que vocês vejam com isso, tá? É que eu não invento questão, tá legal? Eu procuro sempre estar dentro do, do nosso do nosso do nosso ambiente de trabalho normal aqui, que a gente está sempre aqui no usando o PowerPoint. Então, eu fiz esse material do PowerPoint para vocês estudarem e, é claro, só não faria sentido eu fazer isso e não usar, tá? Então, numa próxima prova, tenham calma e vamos ver o que que tem no material referente a essa questão que eu estou apresentando. Combinado? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Então, Não. ó, aqui vejam, pessoal, que então as duas alternativas estão certas e uma é a explicação da outra. A auditoria de RH é uma atividade essencialmente especializada dentro da organização e a auditoria de RH permite às organizações examinar sua política e prática de gestão. Então, a asserção 1 e 2 são propostas verdadeiras e a 1 é justificativa, a 2 é justificativa da 1. Beleza? Vocês concordam? Sim, professor. Muito obrigado. Mas agora, o detalhe é que nesse formato ENAD, você tem que ler a pergunta com muita atenção, tá certo?
e entender a resposta também, tá certo? E vocês vejam que até no formato da apresentação estava até na mesma frase, tá certo? Estava até na mesma frase. Insisto, quem não foi muito bem, a grande maioria foi muito bem, né? Foi bem, pelo menos, tá? Não se preocupem, vamos ter muito trabalho. Aliás, hoje mesmo eu pretendo, né? Porque podia ter mais gente na sala de aula. Mas vamos lá. A próxima questão. A função primordial da consultoria de RH é encontrar soluções adequadas a respeito das necessidades da empresa, melhorando a competitividade. Consultoria de RH é isso mesmo, né? É melhorar a competitividade, né? E integrar estratégias, implementar programas. E as fontes de informações, né? Está escrito aqui. As fontes de informação. Vocês estão acompanhando? Estão vendo meu mouse aqui? Sim. Tá? Então, as fontes de informações não só abrangem não só as políticas explícitas, né, mas também as implícitas. Tá? E aí, ó, aqui, considerando aqui que está em cima, analisa as afirmativas acima, né? Traz reflexos na gestão de recursos humanos. A consultoria de RH, né? A função, considerando esse sobre a função primordial da consultoria de RH, analisa as afirmações. Traz reflexos na gestão de recursos humanos, né? O que está escrito aqui? Traz reflexo ou não? Né? Ah, professor, abrange somente fontes de informações de políticas explícitas. O que está falando aqui? As fontes de informações, não só políticas explícitas. Aqui já estava respondendo. E aqui está falando explícita. Tá certo? Então aqui está errado. Isso daqui está errado. Né? As fontes de informações implícitas não são, né? Aliás, essa aqui, as políticas, somente informações explícitas? Não, aqui está falando que abrange não só as explícitas. As fontes de informações implícitas não necessariamente compõem a cultura de uma organização, né? Não, aqui está falando, ó, também as implícitas. E compõe, a resposta está, né? Está no próprio enunciado. É só uma questão de ler com cuidado também as implícitas que compõem a cultura da organização. Então, ó, essas duas estavam erradas, tá certo? Epa, essas duas estavam erradas, tá? Epa, tá? E aí, então, o que eu fiz aqui? Né? E é uma das funções da consultoria de RH é melhorar a competitividade da empresa. Também está no enunciado, tá? Melhorando sua competitividade, está aqui. Essa daqui, gente, para errar, tinha que, olha, dá trabalho para errar essa, hein? A resposta estava aqui. Eu nem precisava apresentar, mas vou apresentar, tá certo? Não, vou apresentar. Na transparência, nas transparências de aula também estava esse material, tá? Aqui, aqui, gente. A função primordial é o que eu tirei daqui, o texto que eu coloquei lá. As fontes de informação abrangem não só as políticas explícitas, mas é o mesmo texto que eu coloquei ali. Vocês estão vendo aqui, gente? Manuel, você está vendo? Estou sim, professor. Tá certo? Então vocês veem que eu não invento, tá bom? Eu não invento, tá? Alguém discorda da correção, de que. Então, quais são as verdadeiras? A um e a 4? Porque essas duas a gente já viu, políticas explícitas só. Não, não é só políticas explícitas. E as implícitas não necessariamente não, são necessariamente compõem a cultura de uma empresa, né? Então, essas duas aqui estavam erradas. Então, é a um e a 4 que estão certas,
Está correto o que se afirma aí? 1, traz reflexo nos recursos humanos. E 4, uma das funções é melhorar a competitividade da empresa. Concordam comigo, gente? Bruno, você está aí, meu amigo? Está sem microfone? Nós temos mais de 20 alunos, gente. O que está acontecendo? Onde está esse povo? Muito bem. Vocês estão vendo agora a transparência, é isso? Vamos voltar para a prova. Aqui, ó, questão 5. Recompensar as pessoas utilizando para satisfazer as necessidades elevadas. Esse subsistema recompensar pessoas, né, é de grande importância. Recompensar pessoas é reconhecer o esforço de cada um. A respeito desses subsistemas, analise e fala o que é verdadeiro ou falso. Esse sistema apresenta um aspecto motivador. Puxa vida, vocês, a Michele que está aqui? Está me acompanhando, Michele? Quem que está com o microfone aí? Oi, Cris. Está me acompanhando, Cris? Oi, tô sim, professor. Tá, beleza. Então, ó, vamos ver na apresentação aqui. Deixa eu ver primeiro qual é a apresentação rapidinho, para a gente andar mais rápido com isso. É a de subsistemas, né? Que a gente falou de subsistemas. A gente falava monitorar, manter, desenvolver, recompensar pessoas. Era só lembrar que tinha uma transparência que falava do sistema, né? Que era voltado a recompensar as pessoas. Então, vamos lá. Aqui, ó. Professor, saiu da Diga. tela da prova. Saiu da tela da Isso. prova, E da agora questão. tá. Sim, mas agora não está na tela de apresentação minha aqui? Ah, agora apareceu, agora estou vendo. Isso, então. A resposta daquela questão estava nessa transparência. Tá? Ou seja, eu não invento. Eu não faço coisas que, assim, eu posso até considerar que vocês têm que, até a pergunta já tem complexidade, então eu não fico criando muita história aqui nas questões, tá? Recompensar pessoas. Ó, e aqui fala, o primeiro aspecto é que esse subsistema pode apresentar dois aspectos opostos, um que motiva e mantém o... Por quê? Porque ele recebe grana. Então, o primeiro aspecto, que motiva e obtém a colaboração por parte do colaborador que recebe incentivo, atribuindo pontos positivos por sua motivação. Beleza. O segundo, dificulta o rendimento e a motivação daqueles que têm menos habilidades ou menos vontade. E agora vamos voltar para a prova. É um zigue-zague, não tem problema. Vamos lá. Agora vamos voltar para a pergunta da prova. Onde está a pergunta da prova? Aqui. Aqui. Todo mundo está vendo a pergunta da prova. Aqui, ó, o subsistema apresenta aspecto motivador, porque o funcionário recebe incentivo. Sistema de grande importância, pois atua diretamente no nível de motivação. Está escrito lá também. Subsistema utilizado para satisfazer as necessidades individuais. Salário, gente. Está escrito na transparência, do mesmo jeito. Tá? E além do que, também está aqui. Tá? Incluem recompensas, remuneração e benefícios e serviços sociais. Também está aqui no enunciado. O sistema pode apresentar um aspecto que dificulta o rendimento das pessoas com menos habilidade ou vontade, como estava lá na transparência também. Concordam comigo? Alguém está comigo? Sim. Beleza, Michele? Então, ó, todos eram verdadeiros. Todos eram verdadeiros. A resposta era essa. Tá legal?
Veja bem, eu estou já avisando, já estou dizendo, a próxima prova vai ser do mesmo formato e eu vou fazer da mesma forma também. Vou tirar das transparências as questões. Por quê? Porque é lá que eu estou colocando os conceitos, é uma questão de coerência. Questão 6. Consultor interno de RH é para a organização, é uma função estratégica de forma planejada, envolve sistema de RH, apoiando, dando suporte de assessoria. Consultor interno de RH. Isso aqui a gente falou em qual apresentação, né? E daí esse agente facilitador. E aí, ó, aqui era, esse era mais fácil, né? A questão, ó, o enunciado era um exercício mais fácil. Nesse sentido, a atuação da consultoria interna de RH analisa a alternativa incorreta. Vamos lá. Vamos começar aqui, vamos ler. É necessário compreender a estratégia da organização? Aqui está falando. É uma função estratégica, né? Para suprir, né? A organização. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar na transparência também. Mas vamos primeiro ver aqui. É necessário compreender a estratégia da organização? Sim. É necessário compreender como a estratégia da organização, como ela pretende alcançar a vantagem competitiva? Aqui falou de função estratégica, de competitivo, mas eu vou mostrar na transparência. Agora, veja que aqui eu coloco uma expressão. É necessário compreender análise de perfil e risco de compliance. Em algum momento na aula eu falei de compliance? Alguém lembra de eu ter falado de compliance? Não, eu não falei. Isso é de outra coisa, é uma disciplina de governança. Eu coloquei aqui só para ficar bem claro que não era nada, isso aqui era para ser fácil, a ideia era ser fácil. É necessário compreender a qualidade dos profissionais da empresa, é necessário compreender o nível de satisfação dos clientes com relação aos serviços prestados pela empresa. E aí, vamos lá ver na transparência. Eu, né, mato a cobra e mostro o que matou a cobra, para evitar problemas de interpretação. Né? Vamos aqui. Consultor interno de RH. Acho que é isso aqui não. Aqui. 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 Aqui, na nossa terceira aula, tá certo? Na nossa terceira aula, vamos lá, professor, mostra para mim, professor, não estou acreditando, não. O senhor está falando que falou, mas pode ser que não falou, tá aqui, tá certo? Ó, aula 3, tá? Função estratégica, né? É necessário compreender a estratégia da organização, como ela pretende alcançar uma vantagem competitiva, se tem os profissionais, os melhores profissionais, se os clientes internos estão satisfeitos com os serviços. Estão vendo aqui? Tá a resposta da questão. Concordam comigo? Alguém concorda comigo? Alguém concorda comigo? Sim, professor. Sabe por quê? Desculpa se eu insisto, mas é porque fazer uma prova, às vezes a gente se sente injustiçado, né? Ah, puxa vida, o professor me ferrou, ele inventou moda. Não quero, nunca isso, tá? Eu quero uma prova coerente com o que a gente fez em sala, tá? Esse aqui, gente, era o mais facinho, né? Que para falar que um instrumento criado para orientar o desempenho das empresas em ações de interação, concretização do relacionamento. Cada empresa elabora o sucesso da empresa depende das pessoas, né? Sim, se eu estou falando de um documento, consultoria interna de RH, auditoria, não é documento, subsistema não é. Só o único documento que tinha aqui, né? Instrumento criado seria o código de ética. Mas, como eu gosto de mostrar onde estava, vamos lá ver rapidinho, tá? Porque é importante que todo mundo tenha certeza que na próxima aula na próxima prova, sabe já como vai acontecer. A primeira prova é assim mesmo, né, gente? Isso são coisas que acontecem.
Ética. Ética. Auditoria. Aqui. Tchum. Tchum. Ninguém mais entrou, hein? Que coisa. Aqui, código de ética, instrumento criado por... Todo mundo está vendo? Sara, está vendo? Instrumento criado para orientar o desempenho das empresas em suas ações. Sim. Agora, note bem, sabe como que eu fiz essa prova? Eu primeiro fiz o exercício preparatório para a prova que eu mandei para vocês. Houve aquela questão de que houve aquele problema no Teams mundial. Vocês viram que o problema foi mundial aquele dia? Mas eu mandei a prova, de qualquer forma, para vocês aqui. Aqui estava a resposta, então, da questão do código ERC. Está usando a mesma formação de frase, a mesma frase usada na prova. Belezinha? Vamos em frente. O importante é que está sendo gravado. Vamos sempre lembrar disso, que quem tiver dúvida, quiser ver, depois quiser conferir, e é sempre legal conferir, eu gosto quando as pessoas duvidam de mim e vão conferir. Está gravada a aula, então pode conferir. Em relação ao processo de auditoria, essa questão era mais fácil, né? O processo de auditoria assinale a alternativa correta. Em termos de enunciado, era uma questão mais simples, tá? Pessoal, essa daqui não precisava nem ser aluno da minha aula. Era só olhar aqui, ó, a última. O que está falando aqui? Deve haver tolerância no caso de existência de dúvida quanto à honestidade e aos padrões morais do auditor até que haja a devida comprovação dos fatos. Pode haver tolerância quanto à honestidade de um auditor? Me diga aqui, meu amigo Manuel, pode haver dúvida sobre a honestidade de um auditor, Manuel? Na minha opinião, não, professor. Então, é isso mesmo. Por que que não pode? Não é que a pessoa... É porque você escolhe um auditor, você não pode ter dúvida, né? Você não pode ter dúvida do caráter dessa pessoa, de que ele seja uma pessoa ilibada. Olha, essa expressão é bonita, hein? Ilibada, uma pessoa que realmente não possa, não tenha nenhuma dúvida de que ele é um cara que tem condições éticas de fazer o seu trabalho. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Putz, essa velha, hein? Aqui, cá está. Vamos mostrar para os meus alunos. Cá está. Aqui, na nossa primeira aula da sessão 2. Tá? A auditoria deve ser exercida em caráter de entendimento, né? Não sendo permitida qualquer dúvida quanto à honestidade e padrão moral do auditor. Concorda aqui no fim? Tá? E todos os pontos da prova, as questões, as partes corretas, tá certo? Estão nessa transparência também. Requer especialidade, não pode ser considerado um processo de caça às bruxas, tá? Tudo da prova estava aqui. Quer ver? Estava nessa transparência. Então, tá, ó, aqui, ó. Não pode ser considerado processo de caça... de novo. Não pode ser considerado processo de caça às bruxas, requer especialidade, o objetivo é provocar correções, está tudo naquela transparência. Beleza? Nós temos 24, uns 20 alunos, né? E realmente não sei onde estão, não tem problema. Vamos lá em frente, mais uma questão. Auditoria de recursos humanos. Essa daqui era muito fácil, essa aqui a maioria acertou, né? Para realizar a auditagem requer padrões. Assinale
verdadeiro ou falso, né? Para os padrões, né? Para o tipo de padrão, né? A fim de propor ajustes, né? Então, uma avaliação pode ser aplicada aos modelos ou padrões que se referem a, e aí segue aqui, colocar, né? Verdadeiro ou falso. Só resumindo já, ó, todos eram verdadeiros, tá? Todos eram verdadeiros, mas vamos mostrar na transparência. Então, terminando já, gente. Aí vamos para nossa aula. Isso, é claro, estamos esperando que nossos colegas voltem. Voltem e falem conosco. Aqui. Tchum. Tchum. Aqui os padrões: quantidade, qualidade, tempo, custo. Com toda a mesma descrição do que está na questão. Beleza? Concordaram? Essa já aqui era mais Sim. fácil, né? Beleza. Obrigado, mano. Obrigado. Então, é importante entender que eu não invento, tá? Eu não sou muito criativo. O que é bom também, né? Vamos lá que na prova, muita criatividade também, né? O aluno tem que andar por um monte de caminhos para ver uma resposta. Já não basta a dificuldade da própria questão, né? Então, agora vamos aqui ver a próxima questão. Recursos humanos têm como responsabilidade o planejamento da organização, né? Parte dessas atividades são realizadas pela área de RH, outra pela área de linha, né? E aí vai falando, a partir do apresentado, analisa as asserções. Muitas atividades de RH estão descentralizadas, sendo praticadas pela linha de frente, deve-se permanentemente realizar auditoria, tá? Aqui já está, né, falando aqui dos usuários do sistema, já daria para ver. E aí, por quê? Porque é capaz de fornecer adequada retroação para os aspectos positivos possam ser melhorados, tá? Então, já vemos aqui que a asserção 1 e 2 são verdadeiras e a 1 é a justificativa da 2, tá? Mas vamos lá ver nas transparências. Eu tinha deixado todas prontas, mas sai como professora, né? Sempre dá aquela mexidinha na hora indevida. Só um instante que eu errei aqui. 2. É que eu não estou querendo perder muito tempo. Mas... Aqui. Desculpem, viu, gente? Aqui, tá? Aqui está falando exatamente que muitas atividades RH estão descentralizadas e praticadas pela linha de frente, deve-se permanentemente realizar revisão e auditoria,
para fornecer uma adequada retroação, um feedback, para que os aspectos positivos podem ser melhorados e os negativos possam ser corrigidos. Tá? Como estava na questão. Como estava na questão. E também estava no trabalho de preparatório para a disciplina. Tanto que eu falei, façam primeiro o trabalho. Né? Mas está aqui, tá certo? Usa a mesma expressão, usa o mesmo formato. A penúltima questão fala aqui sobre o papel da auditoria, fundamentalmente educacional, né? Para diagnosticar problemas futuros. Então, aqui, veja bem, aqui, então você tem que apresentar, né? Analisar as afirmativas e dizer o que é verdadeiro e o que não é. Aqui eu estou falando, aqui, ó, auditoria é fundamental e educacional. E aí eu coloco aqui, auditoria de RH educacional. Gente, então né? Então, a RH atua de atuação ativa em problemas que venham de ser diagnosticados. Está aqui também. Ativa ao diagnosticar problemas futuros. Então, aqui, ó, é o mesmo. Era só ler aqui em cima e ver aqui embaixo. No que se refere à auditoria, as diretrizes de RH não necessitam de atualizações. Tá? Aqui está dizendo, para tanto, se for necessário que as empresas avaliem de forma periódica as diretrizes de RH, ou seja, precisa atualizar. E ainda, assim, e segundo o Guilherme, apesar de muito importante o papel da auditoria RH, ainda não é considerado fundamental. Isso está certo, gente? Então, aqui está dizendo, aqui, precisa de atualização? Sim, precisa. Tanto que está falando aqui, né? Então, aqui está errado e aqui está errado. Então, é só 1 e 2, tá? Eu só para não alongar mais, tem uma transparência, se vocês quiserem eu mostro, mas vocês concordam já com a apresentação que eu estou fazendo aqui ou vocês querem que mostre na transparência? Só para a gente seguir em frente, porque já são 8 horas. Precisa não, professor. A gente já está ciente já. Tá, beleza. E aí, então, os outros... Ninguém mais está entrando? Alguém está com dificuldade? Vocês têm algum feedback do grupo, do pessoal? Ninguém se manifestou até agora. Pois é. Não costuma ser assim essa turma. Vou pedir aqui para a professora mandar. Só estou com 5 alunos. Isso aqui não é muito usual. Essa turma tem bastante gente. Vou mandar para a professora aqui. Não sei se ela vai conseguir. Bom, está gravando. Estou preocupado. Todo mundo sabe, esse nosso link nunca mudou. Sei lá. Fico preocupado. Não gosto que os alunos fiquem sem a aula. Muito bem, vamos lá, seu João, vamos lá. Vamos lá. Prova, continuando. Vocês estão vendo a prova? Beleza. Essa última aqui, gente, também era simples, é sobre o relatório final, né? Da auditoria, né? Tinha que apresentar o quê? A metodologia, o objetivo, a descrição dos fatos constatados, aspectos estratégicos em relação aos concorrentes. O auditor fala de aspectos estratégicos, fala de concorrência. Aqui já era fácil, viu, gente? Aqui já era fácil de ver que isso aqui estava errado. Assinale a alternativa incorreta com relação ao relatório final,
né? As conclusões são recomendações resultantes. Agora, falar de estratégia, falar de concorrente, não é bem a tarefa né, de um auditor de RH, né? Isso é coisa de consultor e olhe lá, que ainda assim ele não costuma apresentar muita coisa sobre isso. Mas vamos lá. Aqui, para encerrar a nossa prova, vamos mostrar aqui. Tá aí, gente? Objetivo, metodologia, né? Mas nada aqui, segundo o Guilherme, né? Nada aqui falava de estratégia e nem de concorrentes. Concordam comigo? Alguém tem alguma dúvida, tem alguma discordância em relação ou acha injusto algum ponto? Por favor, fiquem à vontade para falar sobre a prova, tá bom? Alguém não ficou satisfeito com a correção? Está chateado? Pessoal? Por mim tá ok, professor. Michele, Sara, o Bruno. Ok, professor. Vocês concordaram? A prova era difícil ou era fácil? Na opinião de vocês, fiquem tranquilos, eu não estou só pedindo Super opinião. fácil, professor. Quem que falou essa super fácil? Eu, Sara. E a Michele, achou fácil, Michele? Achei de boa também. Tinha tudo lá nos slides. Pois é. Só tem que prestar bem atenção com o formato, né? Que é um pouco mais sofisticado, mas é o formato ENAD que eu preciso treinar vocês, tá? Faz parte do treino, da questão aí, tá? Beleza? Então vamos começar a unidade 3, minha gente? Vamos lá? Vamos começar? Agora nós vamos na unidade 1. A gente estava falando, né? Cris, seu microfone está aberto, queridinho. Oi? Seu microfone está Meu aberto. Por gentileza. Obrigado. Então, na nossa unidade 1, a gente estava vendo sobre as diferenças, né? As diferenças entre auditoria e consultoria em RH, né? Aí, então, aí, na sessão a gente entendeu a diferença, os conceitos de auditoria e consultoria, as principais diferenças, características de diferenças entre essas duas diferenças, a consultoria e a auditoria. Na 2, a gente foi fundo em auditoria. Agora, na 3, nós vamos fundo na consultoria. E vamos começar de cara discutindo diagnóstico organizacional. Professor, o que é diagnóstico organizacional? Tá? Vamos primeiro bater um papo. Se eu vou te chamar para fazer uma consultoria, o que eu, primeiro de tudo, preciso fazer? Entender, mostrar os problemas que eu não vou contratar um auditor se eu não tenho nenhum problema para resolver, né? Eu não vou ficar... É um serviço caro, né? É um serviço caro, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Contratar um consultor para resolver um problema, tá? E aqui que quem está falando, né? Que as empresas estão num mundo de uma complexidade absurda, e ainda mais nesse momento, né? Com tantas mudanças, e esse ano nem vale, né? Esse ano, com a pandemia, a coisa ficou mais louca, mas nos últimos anos, mudanças econômicas, então o que acontece? A globalização, então o que acontece? Se o meu concorrente não é mais a empresa aqui do outro lado, né? Ou do Brasil, ou do estado de São Paulo, não, meu concorrente pode ser uma empresa chinesa, pode ser uma empresa de Taiwan, pode ser uma empresa de qualquer lugar do mundo. Então, essa mudança econômica é muito importante. E aí entra a variação de dólar também. Por exemplo, o dólar até 6 meses atrás, vamos considerar antes da pandemia, até uns 6, 8 meses atrás, o dólar estava na base de 3,75, 4. Agora o dólar está quase 6.
Já é uma mudança econômica ferrada, a empresa tem que se adaptar. Tecnológicas, as empresas que não estão com um mínimo de tecnologia, ela está sofrendo muito. Mudanças políticas, nós estamos com um governo que tem uma atuação política que protege algumas coisas, desprotege outras, né? Sociais também, as questões sociais, então, a mudança das questões de gênero, de raça, você vê que estão impactando em tudo. Vocês viram aquela questão do Magazine Luiza, do programa de trainee deles? Vocês são de RH, é evidente, já devem ter visto a questão de exigir só afrodescendentes, né? Ou, como eles usaram a expressão, pessoas da raça negra. Estranho isso, né? Então, gente, o mundo está bem doidão, né? Como diria meu pai, bem doidão. E obriga as organizações a estar mudando a sua atuação, mudar a sua forma de gestão, mudar os seus processos. E, ou seja, né, até para se manterem saudáveis financeiramente, para continuar e competitivas, né? Ou, no mínimo, permanecerem no mercado, que o que fechou de empresa nos últimos tempos, hein, gente? Que coisa triste, né? Vocês estão vendo só a tela ou vocês me veem também? Só a tela, professor. Tá bom. Mas estão vendo também o mouse aqui eu mostrando, né? Sim. Beleza. Tá? Então, se eu preciso mudar a minha empresa, modificar a minha empresa, né? Não é bem a função do auditor que a gente viu, né? O auditor é aquele cara que vai olhar e ver como é que estão os processos, como é que estão as documentações, né? E ver se isso tudo está em ordem, se está de acordo com os padrões, não é? Nesse caso aqui, então, como é mudança estratégica, nós vamos chamar um consultor. A gente viu até na prova isso, falando agora, né? Sobre essa questão. Então, a gente vai usar o quê? A consultoria como elemento facilitador do movimento de mudança organizacional. Então, o que acontece? A função do consultor vai ser exatamente, o consultor ou consultores, né? Da função da consultoria vai ser atuar como facilitador, né? E adequando a novas formas de gestão, a uma performance mais exigente ou uma performance diferente. Várias empresas, por exemplo, mudaram do tradicional para o online, né? E a gente tem visto isso, tá? Então, pessoal, a gente está vendo aí que as empresas têm que mudar. O mundo exige essa mudança das empresas. Então, existem a bibliografia aí diz que existem três tipos de mudanças, né? Uma seria a mudança radical. A mudança radical, né? Quando, assim, determinada situação são realmente questionados e para ser substituído por outros totalmente diferentes. Então, estratégias, valores, né? Estruturas da empresa. Então, uma empresa que era tradicional, que tinha só a sua atuação em lojas físicas, por exemplo, e de repente ela vai ter que agora quer atuar só no e-commerce. Ou, aliás, esse tipo de mudança acontece quando a empresa vai criar um novo negócio dentro do grupo. Então, ela tinha só, por exemplo, as lojas físicas e aí resolve abrir um e-commerce. Esse e-commerce é uma mudança radical dentro da empresa, tá? É uma mudança radical, tá certo? Vocês entenderam a questão do radical? É o que a gente chama de disruptivo. Então, para aqui e começa uma coisa diferente. Essa é a ideia do radical. Então, por isso que eu falo que muitas empresas fazem isso quando abrem um outro negócio. Por quê? Porque ela não quer necessariamente acabar com um negócio. Ela quer começar outro completamente diferente, tá? Então, essa mudança é na organização, mas num outro negócio, por exemplo. Isso é muito usual. Existem também as mudanças graduais, ou seja, a empresa vai se adaptando aos poucos a essas necessidades que nós estamos falando aí que os mercados e que esse cenário econômico, político, tecnológico está trazendo. Então, ela vai se adaptando gradualmente, evitando rupturas. Lembra que eu falei que o radical faz uma que a gente chama de disruptura, ou seja, ela quebra mesmo? Aqui nós já estamos falando, opa, vamos evitar rupturas indesejáveis, vamos devagar e sempre. Manja, devagar e sempre? Não tão devagar, mas sem evitar.
Então, eu sempre trabalhei com o varejo, sempre trabalhei com lojas físicas, eu também vou trabalhar com o e-commerce, eu vou usar o e-commerce também junto com a loja física. Está tendo muita loja que faz isso, né? Ela pega e fala, olha, você compra na internet e pega na nossa loja, por exemplo. Para quê? Para que a pessoa veja na loja, porque essa é a ideia de uma loja física, que você quer que o cliente entre na loja e se interesse pelos produtos. Então, essa é a ideia deles, tá? Então, aí evita rupturas indesejáveis, alinha o futuro, né, com as convicções do presente. Então, opa, eu sempre atuei no varejo de roupas infantis e eu não vou mudar isso radicalmente, né? O que eu estou querendo fazer? Eu quero melhorar a qualidade, eu quero melhorar a automatização de processos. Então, é muito interessante quem vai numa loja da Natura, uma loja física da Natura. Eu tive lá no Dia das Mães, né, no Natal, né? Porque o Dia das Mães esse ano já era pandemia. O próprio vendedor, ele já emite até a nota fiscal, já passa o cartão, tudo. Eu não vou nem no caixa. Olha que beleza. Então, isso o que que acontece? Não é uma ruptura, mas é uma melhoria de qualidade ferrada na loja, né? Então, uma melhoria de processo, uma melhoria gradual. Existem também o que se chama de mudanças sustentáveis, tá? Que é o quê? Criar uma cultura de mudança. Porque essa mudança gradual, ela é lenta, mas não necessariamente ela tem uma ideia de que, assim, uma hora chega num ponto e para. A mudança sustentável é criar uma cultura de mudança. Então, a empresa vai agora valorizar criatividade, inovação, flexibilidade. Para quê? Para entrar na dinâmica da organização. Não estamos falando simplesmente de romper tudo, não. Vamos, que seja gradual, mas de uma forma consistente e constante, né? Tanto para curto prazo quanto para longo prazo, a empresa vai mudar, vai continuar mudando, tá? Vocês imaginem que hoje a gente fala tanto de Magazine Luiza e a gente quase não lembra que tem as lojas, né? Mas aí o que acontece? Hoje a gente vê que é uma empresa que criou uma cultura de mudança. Vocês concordam comigo? A gente sempre ouve alguma novidade do Magazine Luiza, né? Então eles estão sempre com o quê? Com a ideia de mudar. Nem sempre se acerta. Essa cultura de mudança não quer dizer que você vai acertar sempre, não, viu? Mas você sempre vai estar tentando fazer o quê? Mudar, né? Trazer inovação, tornar alguma coisa diferente, trazer algum, sempre está desenvolvendo a empresa. Entenderam essa ideia de mudança que se espera de uma organização? E então, todo mundo entendeu? Vamos ver. Opa, temos alguém. E a Cris? Cadê a Cris? A Cris foi embora, que pena. Bom, ela deve estar com algum problema, deve estar voltando. Bom, Michele, Manuel, entenderam? Tá tudo beleza? Sarinha? Pessoal, tudo bem? Oi, professor. Sim, Beleza? Vocês estão vendo o que aqui na tela agora? Continua sendo a apresentação, não é isso? sim. Beleza. Pessoal, o que é o diagnóstico organizacional? Eu vou até voltar para a transferência para não entrar aqui. Para você fazer mudança, por exemplo, hoje, tá certo? Vou fazer uma comparação bem boba. Michele, qual é a cor do seu cabelo? Mi? Michele? Então vamos seguir em frente. Não precisamos, assim, a ideia é você vai fazer um diagnóstico da organização. Como que a organização está agora? Por quê? Porque se eu não sei como ela está agora, como que eu vou entender que eu fiz as mudanças e cheguei aonde eu queria? Tá certo? Diagnóstico organizacional é a primeira coisa que se faz num processo de consultoria. Tá certo? Vamos fazer o diagnóstico, vamos entender o que acontece com a empresa agora. Tá certo? Então, até vem da expressão, né, da medicina, né?
Quando você vai no médico, você quer ouvir um diagnóstico. Olha, você tem isso, ou você não tem isso, né? Então, o diagnóstico, né? Muita gente não gosta, alguns especialistas preferem mudar para avaliação, levantamento de informações. Acho mais adequado até também. Vamos fazer uma avaliação do momento da empresa agora, né? Do levantamento de informações, porque diagnóstico normalmente está ligado a uma expressão de doença, né? Não é muito positiva essa expressão, mas é o que, na verdade, é mais usual, né? É mais conhecido no nosso, digamos assim, no âmbito da área de consultoria, é uma expressão que se usa bastante. Vamos fazer o diagnóstico organizacional, é a expressão mais usada para esse momento, tá? Qual é a ideia? Né? Entender, né? Avaliar, fazer o levantamento das informações de como a empresa está hoje. Então, eu quero melhorar as vendas. Como que estão as vendas hoje? Como que essas vendas são vendas? Quanto está vendendo hoje? Qual é o formato das vendas? Por exemplo, é muito normal uma empresa buscar ter consultoria para melhorar as vendas, né? Outra visão de diagnóstico organizacional é também, né, não só ver a situação da empresa hoje, mas também o alinhamento estratégico da organização, né? Como que a empresa está no seu mercado, com relação aos seus concorrentes, para entender, né, os pontos fortes e os pontos vulneráveis. Isso aqui a gente costuma chamar de uma análise SWOT, tá? Mas aqui não é o ponto de vocês. Para a gente falar que a gente vai ver aspectos internos, que são os pontos fortes e pontos fracos da empresa. Isso são aspectos internos. Para quê? Para eu saber, diante dos aspectos externos, né? Que são aí as oportunidades, né? E as dificuldades que tem no mercado. Então, eu tenho que saber o que que eu sou bom e o que que eu preciso melhorar, né? Isso aí seria um diagnóstico organizacional bacana, né? Olha, eu sou bom nisso, 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 nisso. Olha, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. E aí, para quê? Para você fazer uma estratégia e entender as oportunidades que tem no mercado. Opa, agora está tendo muita oportunidade para e-commerce. Agora está tendo muita oportunidade para produtos de saúde, né? Tem uma série de mercados que estão tendo oportunidades, mesmo nesse momento que a economia está começando a se recuperar, tá certo? Então, esse diagnóstico, ele é uma questão, tem um ponto importante aqui que eu gosto de falar, né? Que aqui ele fala, ó, o diagnóstico é uma radiografia da situação atual da empresa e seu sistema de gestão. Pessoal, se eu vou no médico hoje e eu tiro uma radiografia, usando a expressão que ele está falando aqui, radiografia, e eu não tenho nada, beleza? Isso quer dizer que isso é agora. Então, se nós estamos fazendo o diagnóstico organizacional, estamos fazendo o diagnóstico organizacional agora. E se, digamos, Deus me livre, mas se daqui a 2 anos eu tô, ou daqui a um ano, eu tô com uma tosse feia e a coisa tá meio, tô com febre e tal, tudo, e aí alguém me fala assim, cara, vai tirar uma radiografia, vai ver como é que está seu pulmão. Eu vou falar, não, eu tirei um ano atrás e olha, não tinha nada. Para uma empresa é a mesma coisa. Não adianta eu falar, há um ano atrás eu fiz o diagnóstico organizacional. Se eu estou vendo que tem um problema daqui a um ano, tem que fazer outro diagnóstico. Vocês estão entendendo essa questão? Ele é um retrato do momento, é uma fotografia do momento. Por isso que eu estou perguntando, né? Eu ia perguntar, era uma brincadeira, mas qual é a cor do cabelo, por exemplo, da Sara ou do Manuel? Porque se eu tirar uma foto de vocês hoje, eu vou saber qual é a cor do cabelo de vocês, qual é o formato de vocês, do cabelo, da sua aparência hoje. Daqui a um ano ela pode ser completamente diferente. De uma certa forma, claro, fazendo um paralelo, né? Nas empresas da mesma forma. Tá certo? Tá certo? Quem tá comigo? Tá todo mundo acordado? Soninho? Eu tô. Tá o quê? Com soninho? Hã? Tá com soninho? Acordado. Aê, brother, respondeu rápido, gostei, é isso aí. Mas não é fácil não, né? Ficar ouvindo o professor falar, tal, depois de trabalhar. Trabalhou hoje, Manuel?
Tá trabalhando, mano? Trabalhei sim, professor. Graças a Deus, né? Graças a Deus, temos que trabalhar. Então, eu só tento fazer essas interrupções aqui para ver se a gente, né? Se todo mundo está comigo e tal, tudo para a gente não se perder. Vamos mudar o formato agora vocês vão me ver um pouquinho, tá? Então, o diagnóstico, então, é uma geografia do momento, de agora, tá certo? Então, se eu vejo. Os homens são um pouco menos, né, Manuel? Mas as moças têm, às vezes costumam fazer umas mais mudanças de aparência, né? Então, Sara, como é que tá seu cabelo hoje? Comprido ou curto? Sara, né? Comprido. Tá comprido. E aí, o que acontece? Dá na telha e muda, não é? Ou vem o calor, não é? E às vezes, esse calor, esse cabelo, né? E aí resolve mudar diante de uma situação, não é? É essa a ideia, tá bom? A empresa tem um problema, uma situação, ou tem uma situação hoje, ela fez um diagnóstico hoje. Os gestores podem não enxergar um problema hoje, mas daqui a um ano, daqui a 6 meses, ainda mais com as mudanças, lembrem disso sempre. Essas mudanças, essa necessidade da empresa se alinhar estrategicamente é porque o mundo externo está mudando. O mundo externo está mudando e faz que a empresa tenha que se atualizar, se realinhar estrategicamente, fazer mudanças de atuação no seu mercado ou nos seus processos para reduzir custo, por exemplo. Tá certo? Importante isso, beleza? Então, de novo, aqui assim, tem algumas coisas que ficam um pouquinho. Eu não, como eu disse, eu não leio tudo isso. Isso aqui é para ajudar vocês a estudarem para a prova. E vocês viram que eu uso. Hã? Agora ninguém vai mais se apertar, né, Michele? Michele, tá me ouvindo, Michele? Me? Eu tô. Então, agora vocês já entenderam por que tem tanta informação aqui. É para ajudar vocês a estudar. Eu não vou fazer vocês lerem o livro todo. Aqui eu faço o quê? Um resumo, tá certo? Um resumo do livro. Até porque essa é uma disciplina que a gente chama institucional, vocês têm a pré-aula, vocês têm a pós-aula, eu tenho que estar alinhado com ela, tá certo? Então, aqui falando que o diagnóstico envolve coleta e cruzamento de dados, sem dúvida, né? Definição de pontos fortes e fracos, a gente já falou disso, né? Então, você veja que os vários autores vão falar, de certa forma, a mesma coisa. Alguns detalhes são que chamam a atenção um pouco mais, né? Identificar causas, definir ações. Essas ações, na verdade, vão ser depois implementadas pela consultoria. Lembra bem, o diagnóstico organizacional, quem vai fazer é a consultoria junto com os gestores, com as pessoas da empresa. Então, essa auditoria pode ser interna ou externa, lembra disso também, tá? Então, de novo, o objetivo é revelar à organização, ao cliente, no caso do consultor, né? Quais as virtudes, pontos fortes, também, né? As causas de algum problema, problemas que virtudes e problemas, causas que estão naquele momento, tá? Então, tido, aqui isso é importante, o diagnóstico organizacional é considerado por muitos especialistas como a etapa inicial de um processo de consultoria. Porque daí nós vamos estar vendo o quê? Um problema que existe, né? E o que você tem hoje, o estado atual, e o que você gostaria de ter. Ah, eu gostaria de melhorar minhas vendas. Ah, eu gostaria de atuar no mercado internacional. Eu gostaria de entrar no mercado chinês. Eu gostaria de exportar. Eu gostaria de, né? A empresa tem um estado desejado, que a gente chama. Tá certo? E aí, então, o trabalho do consultor, e aí, como eu disse, agora nós vamos estar falando sempre de consultor, chega de falar de auditor, é identificar o problema que está acontecendo na empresa, ou os problemas, tá? E as causas que existem para esse problema. Note bem, a causa pode ser, por exemplo, a gestão da empresa não está adequada. Então, note bem, um consultor, ele nem sempre vai falar as coisas que o diretor de uma empresa, ou que os diretores de uma empresa querem ouvir. Ó, ele vai falar, ó, acho que vocês deviam fazer isso, hein?
vocês não estão fazendo. Então o cara vai falar, opa, eu cometi um engano. Eu me lembro de uma diretora, aliás, era a presidente, era uma mulher, de uma empresa que eu trabalhei, e ela falava assim, consultor que não me incomoda, eu não quero. Eu quero um consultor que me incomode, que mostre que eu estou fazendo algo errado e que eu posso melhorar. Olha que interessante esse ponto. Bate bem com essa coisa do diagnóstico organizacional aqui. Então, você vai falar o quê? Coisas que não estão boas. Se é para falar o que está bom ou que não incomoda, não, olha, está assim, assim, assim. Se você não incomoda, você não sai do lugar. É a famosa zona de conforto, né? Temos que sair da zona de conforto, tá? Vocês estão aqui agora à noite comigo, né? Estudando. Por quê? Porque vocês querem evoluir. Se fosse pelo conforto, você estava descansando, estava fazendo outras coisas. Você quer evoluir. Ninguém evolui na zona do conforto, tá certo? Então, a parte mais importante desse trabalho do consultor, né, nessa etapa, é fazer isso com clareza, com competência. Aqui está a palavra muito clara. Se essa etapa for realizada com competência, facilitará muito o trabalho que vem depois. Porque se você faz... Imagina o seguinte, lembra que eu falei que estava com tosse? Né? Não, naquele exemplo. Eu estava com tosse, né? E aí, Manuel, sabe o que aconteceu? Eu fui lá no médico. Ó, tô mal, o que que eu tenho? Aí o cara fala, não, cara, o seu problema é o fígado. É o fígado. Ele me dá um remédio para o fígado. E eu vou tomar um remédio, um mês, remédio para o fígado. Vai melhorar meu pulmão? Hein, Manuel? Manuel? Acho que não, né? Eu acho também, né? E pode ser até que eu piore, né? Do Vai ter que pulmão nesse morra, um né? mês. Pelo amor de Deus, mas pode acontecer, é verdade? E então você veja que Com se o certeza. trabalho, né? Se o trabalho de diagnóstico não for feito com competência, ele vai atrapalhar. Então, se ele for, opa, você está com início de uma pneumonia, vamos tratar disso rapidinho. Me dá o remédio certo. Aí, o que acontece? Se ele faz o diagnóstico com competência, o diagnóstico certo, ele consegue me dar o remédio certo e eu, com muito mais tendência, vou poder sarar. Então, o que acontece? O que nós estamos falando aqui? Que esse diagnóstico da organização, da mesma forma, se for feito com competência, vai facilitar o trabalho para frente. Ou seja, o trabalho de corrigir os problemas, de evoluir. Tá certo? Entenderam o paralelo que eu fiz? Hein, Michele? Beleza? Sara? Beleza. Muito obrigado. Beleza. Ótimo. Parece óbvio, mas assim não existe o óbvio. O óbvio é assim, na consultoria, aliás, é uma coisa bem interessante. A gente fala, parece que deve ser tudo igual. Não, a gente vai ver claramente aqui que cada processo de diagnóstico, cada consultoria é uma consultoria, cada empresa tem uma cultura organizacional, né? Cada empresa tem seus problemas devido a questões internas e externas. Então, o consultor não pode chegar lá falando, esse aqui faz igual ao outro, faz igual ao outro. Não. Ele tem que pegar e entender profundamente essa empresa, qual a cultura dessa empresa, para fazer um bom diagnóstico. E aí, olha, existem formas, né, de você estar fazendo isso. Por exemplo, com indicadores. Aí, sim, pegando números de venda. Então, se eu sou um consultor que vai fazer uma consultoria de venda, puxa vida, professor, mas se eu mesmo consultor de RH, um consultor de RH esperto, por exemplo, se vai falar com vendas, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender o que está sendo vendido, como está sendo vendido, entender o que as pessoas oferecem. Então, o que acontece? Se você vai, né, numa banca que tem na feira laranja, mexerica, mamão e abacaxi, e o cara só oferece laranja, doutor, a laranja tá boa, a laranja tá boa, mas o abacaxi não, mas a laranja tá boa. O cara tá vendendo errado. E se eu sou o consultor, eu vou falar, olha, você deve treinar aquele cara da laranja para falar também do abacaxi, da mexerica, né? Então, você veja o seguinte, as pessoas não fazem errado
simplesmente porque querem. Muitas vezes existe um processo na empresa que induz a pessoa a fazer errado. Então, tem que ir com calma, e aqui está falando, a partir de indicadores, do que estava sendo planejado de vendas, ou o que estava sendo planejado de produção, o que estava sendo planejado de novos produtos e que não está sendo alcançado. Para quê? Primeiro, vamos entender o problema. Então, entender o problema é o que a empresa não está conseguindo ter, qual é a dor da empresa. A gente usa muito essa expressão, qual é a dor do cliente, tá? Por quê? Depois nós vamos falar de RH. Tudo bem, é consultoria de RH, mas vamos entender qual é a dor do cliente. A dor do cliente é, putz, meus projetos todos atrasam, né? Olha, a minha aumentou a rotatividade de pessoal, está muito alta, eu gasto muito com treinamento quando eu vejo o cara está indo embora, né? Então, o que acontece? Ou eu tenho tido muita reclamação, e aí, às vezes, o consultor, eu já vi isso acontecer, é bacana isso. O consultor vai conversar com o cliente da empresa. Então, o que acontece? Eu sou da empresa A e tenho o meu cliente aqui. O cliente está reclamando. Em vez de eu ouvir a empresa falar, nossos clientes têm reclamado disso, daquilo. Não, vai ouvir o cliente. Olha, com relação a essa empresa, o que está acontecendo? Eles atendem bem você? O que podia ser melhor? O que podia ser, né, modificado? Então o que acontece? O diagnóstico organizacional, ele é uma coisa que o consultor tem que ser criativo para entender algum problema, né? Algumas empresas são mais fáceis, são mais abertas para falar. Agora, tem empresa que um diretor, aliás, isso é muito usual, prestem atenção nisso. Tem empresas que, sim, são vários sócios, são vários gestores, e quem pediu a consultoria foi um gestor ou dois, os outros não queriam ter. Então, o que acontece? Esse consultor vai ser recebido com frieza, vai conseguir as informações. Então, esse consultor tem que ser criativo para buscar informações para tentar cercar e entender os problemas dessa empresa. Então, aqui está falando indicadores, né? Que pode ser um desvio padrão. Então, a empresa tinha 15% de média de devoluções por defeito e aí passou para 50%. Putz, um absurdo. Atrasos de entrega, né? Ouvir as reclamações do cliente, ou até o consultor também tem que ter uma certa sensibilidade. Ele entra e vai, né, entender como que é a gestão da empresa. Então, essa empresa, o pessoal quer mais do esquema do quem pode manda, quem tem juízo obedece. Tem muita empresa autoritária. Então, eu estou falando agora, Manuel, você estava trabalhando, né? Você comentou comigo agora, né? Que você estava trabalhando. O que você me diz da sua empresa? E isso aqui está só entre nós. Os chefes, os diretores são abertos para conversar. Quando tem um problema, você pode chegar e apresentar para eles? Ou os caras são mais assim de, cara, faz o que eu estou pedindo e vamos nessa? O que você me diz? Mais ou menos isso. Faz o que eu tô pedindo e pronto. Quem tem juízo obedece, né? Exatamente. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Tem muita gente. E se você perguntar para eles, muito provavelmente eles vão falar: eu não, eu sou muito democrático, sou aberto, adoro ouvir meus funcionários. O dilema da empresa é esse. Não é? Porque o cara não se enxerga com isso, né? Então, é aí que tá. O consultor tem que saber enxergar além do que o cara vai falar. Será mesmo? Vamos conversar com o Manuel, aquele funcionário lá, eu ouvi ele. E aí o Manuel vai também tomar cuidado, né? Porque para falar, tem que garantir que vai ter sigilo. Então, nós vamos ver essa questão da ética, né? Porque se o cara vai cutucar, vai procurar saber os problemas da empresa, ele tem que ter ética, né, Manuel? Porque senão o cara vai te expor, por exemplo, né? Como é que faz isso? Sim, com certeza. Não é? Beleza, é isso mesmo. Sara, você está trabalhando também, querido? Sara? Oi, Pro. Oi. Então, temos o Manuel, temos a Sara. Michele, está aí, Michele? Tô, Michele? professor. Beleza? Então, olha, eu vou pedir uma coisinha para vocês agora, terminando a aula, tá certo? Anotem aqui esse indicador. Ó, essa apresentação já está lá no AVA, tá? Anotem isso aqui, ó, bem pequenininho. É avaliarcoleta.croton.com.br, barra, tá? Para entrar,
vocês vão colocar os 6 primeiros dígitos do seu CPF, os 6 primeiros dígitos do CPF e os 2 últimos dígitos do ano do seu nascimento. Então, no meu caso, né? Vamos pensar que era 08182 e o ano do meu nascimento. Que eu não vou falar, que senão vocês vão achar que eu sou muito velho. Então, por exemplo, 72, 74. Que ano você nasceu, Manuel? 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 Tem algum problema? Tá todo mundo aí? Mais alguém tá aí? Ou caiu? Michele? Eu tô, professor. Oi? Eu Tá tô. bom, beleza. Sara, que ano você nasceu? 1982. É mesmo? Você tem uma voz de menina. Você é uma moça, assim, já, né? 82. Que bom. É verdade, é verdade, é verdade. Então, aquele negócio é tão engraçado isso. Eu gostaria muito de ver vocês aí no próximo semestre, se quem tiver ainda, porque é engraçado. Alguns eu ainda consigo ver no LinkedIn uma foto, alguma coisa, mas tem gente que eu não faço ideia como a pessoa é, né? Então, aqui, ó, no Avaliar Coleta, né? avaliarcoleta.croton.com.br, você vai colocar os 6 primeiros dígitos do seu CPF e aí 82. Beleza? Gente, por favor, entrem e façam essa avaliação, tá certo? Olha, não toma. Eu fiz também, eu fiz, tá? Não toma 10 minutos. Vocês prometem para mim fazer? O Manuel saiu também. Sim. Daqui a pouco eu vou estar falando sozinho. Muito triste isso tudo. Bom, mas eu estou preparado com os outros. Professor, qual que é? Avaliar, Você não está coleta. enxergando? Você não está enxergando aí? Não. Ué. Você não está vendo a apresentação? Não, para mim não tá mais. Mas estava até agora. Tudo que eu falei estava, né? Tava. Então vamos lá. Vamos lá. Calma que a gente já mostra. Não, eu quero que vocês vejam. É bem importante, tá? E aí, apresentação, por favor, entrem e façam essa avaliação. Ela é muito importante para nós, para seguirmos aí com as nossas estratégias. A Croton leva isso muito a sério. Tá vendo agora, querida? Agora sim, professor. Ah, que bom, que bom. Michele, tá vendo também, querida? Tô sim, Tá? professor. Então, por favor, conto com vocês, tá? Só estamos em 2, eu gostaria que tivéssemos em mais, mas todos os que verem essa aula gravada depois, por favor, entrem e façam essa avaliação, ela é muito importante para a gente, tá bom? Então, terminado esse parênteses, vamos continuar. Nosso amigo Manuel acho que teve algum problema, mas vamos seguir em frente. Diagnóstico organizacional, então, né, as empresas vão identificar, né, em termos do contexto da organização, né? Tá voltando o nosso amigo Manuel. Ô, Manuel, eu não ia continuar sem você. Eu já tinha falado que eu não ia continuar sem você, tá? Conexão caiu aqui, professor. Acontece, acontece. Manuel, promete para mim fazer aqui o avaliar coleta? Avaliar Faço sim. coleta, por favor, tá? Ó, para entrar os 6 primeiros dígitos do seu CPF e os 2 últimos do ano que você nasceu. Então, você nasceu em 2003, 03. Os 6 Certo. primeiros e os 2 do CPF e os 2 últimos do RG, do seu ano de nascimento. CPF, 6 primeiros e 2 últimos do ano de nascimento, tá? Tá bom. Bom, pessoal, para fazer esse diagnóstico, tá? Algumas empresas, e aqui nós estamos falando de empresas, tem empresas muito grandes que fazem esse tipo de serviço, tá?
Então, existem as grandes consultorias, eu vou falar depois delas um pouquinho, tá? Mas consultoria desse tipo de RH, às vezes é feito só por uma pessoa. Estou tentando entrar em contato com uma senhora que eu gostei muito do trabalho que ela fez, para ver se ela faz um pequeno, me fugiu agora a expressão que eu ia pedir, um testemunho do trabalho dela, de como que ela faz esse trabalho de consultor de RH, para vocês verem o caso real mesmo, né? Mas eu vou colocar alguns filmes. É que hoje nós estamos hoje tinha a correção isso, então não cabe muita coisa a mais, né? Então, nós vamos estar falando quando, né, essas empresas, né, existem situações, né, no contexto da organização que provocam a necessidade de um diagnóstico. Então, o que acontece? São algumas coisas que acontecem na empresa que, se o gestor está atento, ele já falou, opa, talvez fosse bom fazer um diagnóstico, vamos ver aí se não tem que fazer uma consultoria. Vamos ver algumas dessas situações, tá? Então, o que acontece? Nós queremos construir e disseminar uma cultura estratégica. Então, o que acontece? Gente, cultura estratégica basicamente pessoal, vamos agitar, vamos sair da zona de conforto. Nossa empresa está perdendo competitividade, nós vamos entrar em esse mercado, vamos lá. Você entendeu? Então, disseminar uma cultura de estratégia, uma cultura de que nós não estamos satisfeitos e queremos mais, queremos melhor, queremos mais agressividade, por exemplo. Tá certo? Estruturação de práticas diferenciadas de gestão, né? Que alavanquem resultados através das pessoas. Então, o que acontece? Manuel, você trabalha em que área, Manuel? Recrutamento e seleção, professor. Isso. Então, o que acontece? Se eles querem fazer uma mudança, então, dessa cultura estratégica até, então, no recrutamento e seleção de pessoas, o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa diferenciada, né? Fazer uma gestão diferente de pessoas, fazer dinâmicas diferentes, alguma coisa desse tipo. Então, o que acontece? Para fazer essas mudanças da empresa, eu tenho que fazer um diagnóstico, por exemplo, da área de RH, da área de recrutamento e seleção. Então, o que acontece? Eu vou mudar uma área de gestão. Como que eu vou mudar o recrutamento e seleção? Através das pessoas, né? Que, aliás, engata com o próximo tema, a mudança de cultura da organização, ou seja, ela quer ser mais estratégica. Você vê que isso aqui não é nada um só, né? São várias coisas que podem estar acontecendo ao mesmo tempo na empresa. Uma mudança, uma disseminação de uma cultura estratégica, mudar a gestão através da atitude das pessoas, né? Mudança da cultura organizacional, ou seja, uma visão da cultura da empresa toda, né? E aí vai precisar o quê? Mais engajamento da equipe. Por quê? Porque a equipe pode estar desmotivada, até a empresa está de uma maneira e a empresa quer o quê? Né? Vamos sacudir a poeira que nós temos que seguir em frente. Então, é o momento de entender como está a empresa para sacudir a poeira e saber para onde vai, né? Então, redesenho de políticas de uma área de gestão de pessoas, né? Então, a empresa vai fazer uma mudança na sua estratégia e vai precisar de o quê? Uma nova política de gestão de pessoas, né? Gestão de comissionamentos, contratar pessoas terceirizadas ou não, terceirizados, são, né, políticas na área de gestão. Retenção de colaboradores com alto potencial de desempenho. Muitas empresas sofrem com isso. Elas treinam pessoas, investem nas pessoas e a pessoa sai e vai para o concorrente. Por quê? Alguma coisa a empresa tem. Então, é o caso de se fazer um diagnóstico. Concordam comigo? Tá? Então, perder colaboradores é ruim. Então, vamos entender o que está acontecendo com essa empresa, né? E vamos buscar fazer uma retenção inteligente, não é? Vamos aumentar o salário de todo mundo. Salário ele não é sempre motivacional, ele é o que a gente chama de um fator higiênico. Ele é bom na hora que muda, mas logo depois você já muda os seus gastos e pronto. Motivar uma pessoa é mais que isso. Implantação de indicadores de desempenho, isso é uma coisa que muita empresa está fazendo. Por quê? Você tem que saber a produção de cada pessoa, o que essa pessoa está produzindo. E, gente, não é só vendedor ou só produção. Dá para ter
indicadores de desempenho em todas as áreas. E você, tendo esses indicadores, você vai querer melhorá-los. Então, mais um ponto que precisa ter um diagnóstico para você saber quais são os indicadores de hoje, se é que existem alguns, né? E quais são os que você quer implantar. Uma visão, né? Uma visão geral da organização, do setor de gestão de pessoas, identificar e mapear problemas. Oh, isso é o óbvio, né? Clima organizacional insatisfatório. Tem empresa que o clima fica pesado, que a empresa não está legal, né? Dificuldade no alinhamento das estratégias organizacionais, ou seja, a empresa diz que quer ir para aquele lado e ela não sente que as pessoas estão alinhadas com isso. Aí também é um caso. Dificuldade de comunicação. Então, pode ser que se a falta de alinhamento, aliás, venha de uma falta de comunicação ou de uma comunicação inapropriada. Eu me lembro de um senhor, um alemão, que queria motivar as pessoas e, gente, ele parecia um ditador, né? Vamos lá, gente, vamos lá! E parecia que ele estava brigando com todo mundo. Por quê? Porque o próprio idioma, o sotaque dele, parecia que ele estava sendo agressivo e ele não queria ser, ele só queria incentivar as pessoas. Olha como acontece, né? Problemas com motivação de colaboradores, acabamos de falar. Então, o que acontece? Fazer um diagnóstico organizacional, né, envolve várias questões, né? Beleza? Então, aqui essa aqui é uma visão geral do que nós estávamos falando lá atrás, tá? Então, existem diferentes níveis de diagnóstico, tá? Então, nós podemos estar falando de uma área específica, a gente estava falando agora, por exemplo, de gestão de pessoas, mas eu podia estar falando da área de vendas, eu podia estar falando da área da gestão da empresa, da gestão da empresa. Vamos entender como essa gestão está sendo feita, até se está havendo um entendimento entre os gestores e o encaminhamento da estratégia da empresa, né? Ou a empresa como um todo, uma visão geral da empresa, tá certo? Muito bem. Assim, aí algumas coisas importantes do diagnóstico organizacional. Então, primeiro, ele é feito na fase inicial do processo de consultoria, tá certo? Ele é um retrato daquele momento, tá? Então, o que acontece? A empresa é uma coisa viva, é gente o tempo todo. Então, é daquele momento, tá certo? Então, você tem que estar atento, porque às vezes a empresa é contraditória. Ah, não, eu quero fazer uma empresa aberta e democrática, que nem o Manuel estava falando, e às vezes pode não ser o que se vê, ou o que o funcionário sente, tá certo? E aí, cada empresa requer que seja feito um diagnóstico muito específico para ela, porque cada empresa tem uma cultura, tem um tipo de pessoa trabalhando, tá certo? Então, nós temos que estar com muita calma e fazer um perfil bem específico e entender como essa empresa trabalha, tá certo? E aí, até eu peguei isso aqui, né? Que fala que o diagnóstico é comparado a uma coisa de autoconhecimento. Então, o que acontece? Você já fez um curso de autoconhecimento, você vai entender os seus defeitos, e não é fácil entender seus defeitos, entender as características que você tem positivas, você fica contente, mas tudo você tem que corrigir também. Então, quais são os seus pontos a melhorar? Falar defeito não pega bem, né? Seus pontos a melhorar, né? Então, fazer isso para a empresa, só que a empresa não é exatamente uma pessoa. Nós vamos ter que entender, então, vamos ter que entender como que essa empresa é, como que ela funciona, o autoconhecimento dela, né? Porque você vai estar com os gestores e eles... Por isso que eu falo, muitas vezes a função de uma consultoria, já a partir desse diagnóstico operacional, de diagnóstico organizacional, incomodar um pouco, né? Porque se a diagnóstico não incomodar, é porque não tem tanto problema assim. Você concorda comigo? Imagina que você vai no médico e fala: O que eu tenho, doutor? Ele fala assim: Não, você não tem nada, fica tranquilo. Se você for no médico, é porque você acha que você tem alguma coisa. Se ele fala que você não tem nada, você vai, no mínimo, ficar incomodado. É melhor você ouvir o que você. Por pior que seja a notícia, ouvir a notícia verdadeira. É a função do consultor nesse momento do diagnóstico. Ele tem que realmente refletir, é o que está falando aqui, a personalidade da organização, real. Não vai ser fácil ouvir. E, aliás, muitas consultorias acabam aqui. Vocês vão ver isso. Muita consultoria acaba aqui.
Faz o diagnóstico, não concordo com esse diagnóstico, eu não gostei desse consultor, não vou contratar. Já acaba por aí o trabalho. Às vezes é o que acontece. Não existe modelo único. Claro que tem uma visão geral, nós vamos discutir uma visão de como fazer esse trabalho, mas lembrem, o consultor tem que ter sensibilidade, tem que entender a empresa, tem que ser criativo, vai seguir os passos que a gente está falando aqui, mas ele tem que ser criativo de como abordar tudo isso. Beleza? Quem saiu agora? Sara, Michele. A Michele saiu. Então, nós temos que ver, né? Para resolver um problema da organização, né? Tem 2 níveis de atuação. Conteúdo, que aí nós estamos vendo realmente o que é que eu, como consultor, ou o consultor, o que, que ele tem de, né, de conhecimento que ele vai passar. Então, ele já fez várias consultorias, então ele vai para uma empresa, ele já entende, já começa a sentir que algum lugar está errado, está com algum problema, tá certo? Então, esse é o conteúdo ligado ao que a gente chama de expertise. Expertise é ligada à especialização desse consultor. Então, se eu chamei o consultor de RH, né, principalmente na área de recrutamento e seleção, que é a área do Manuel, por exemplo, beleza. Então, esse cara vai mostrar expertise nisso. Muitas vezes ele talvez não seja o melhor em cargos e salários, sei lá, né? Então, o conteúdo dele é ligado à área de especialização dele. Mas tem consultor que ele tem que ter esse talento, mas também o talento de relacionamento. Por quê? Note bem, eu vou chegar numa empresa, vou conversar com várias pessoas de todos os níveis, vou conversar com os diretores, vou conversar com os sócios, os diretores, os funcionários, até o funcionário mais simples, muitas vezes, para entender. E aí, o que acontece? Tem que ter uma relação de confiança. A gente estava falando disso há pouco tempo, né? Uma relação que tem que ter confiança, que tem que ter cumplicidade, que o cara fala, olha, eu reconheço que a gente podia melhorar aqui e tal. Ou, não, pode haver uma atenção. O que você está falando que minha empresa faz isso? Não, absolutamente. Minha empresa não faz isso, não. Já começa a ter um clima de tensão, uma coisa. Então, não é simples, tá? O consultor tem que ter habilidades. Ele tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento, como a gente falou, mas ele tem que ter habilidade de relacionamento. É claro que um consultor tem que ter o quê? Percepção, tem que ter empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas eu gosto de complementar isso de outra forma, é se colocar no lugar do outro, imaginando ser o outro. Não é aquele negócio, eu imagino que eu estaria no lugar dele, mas se fosse eu fazia diferente. Não. Ser empático é se colocar no lugar do outro, sendo o outro, com suas limitações. E respeito, evidente. Sem respeito, não tem consultoria, não tem diagnóstico, não se desenvolve nenhum tipo de relacionamento. Tá bom? Aí, aqui de novo, né? Os elementos afetivos que vão estar agindo nesse momento, né? Na interação entre consultor e cliente. Lembrando que é a primeira etapa no trabalho de consultoria, o diagnóstico organizacional. Então, se você não desenvolver esses 4 elementos, nesse momento, dificilmente você vai conseguir seguir em frente. Tá bom? Responsabilidade, né? E aí essa responsabilidade é tanto do consultor, o consultor ele vai colocar as etapas, vai colocar os prazos, ele vai falar as entregas que ele vai fazer e, da mesma maneira, quem foi entrevistado, os gestores que se comprometeram a entregar material ou disponibilizar um momento dos funcionários para fazer. Então, é uma responsabilidade que cada parte toma e tem que ser natural, né? Então, o que acontece? Todas as decisões têm que ser repartidas, então, tanto o consultor quanto o cliente são corresponsáveis pelo desenvolvimento desse trabalho, pelas decisões que vão ser tomadas e como vai ser feita essa implementação desse diagnóstico. Aí, note bem, é claro que se desenvolver esse relacionamento dessa forma, seguir em frente com o trabalho de consultoria vai ficar mais fácil. Temos que também pensar que nem sempre são só informações, também tem questões de sentimento. Eu acabei de dizer que, por exemplo, muitas empresas, alguns sócios querem essa consultoria, outros não.
E o sentimento de um é favorável, opa, beleza, que bom, ó, esse consultor. O cara que não queria vai estar com sentimento de contrariedade, não vai estar satisfeito, pode não gostar. O consultor, junto com o cliente, vai ter que entender que esse momento existe entre alguns e outras pessoas. Então, entender os sentimentos. Não adianta falar, aquele cara é antipático, hein? Não gostei dele. Não é antipático. Veja a situação dele. Por que que ele está assim? Lembra da empatia? É o caso. Entender os sentimentos das pessoas, né? Confiança. Esse é um elemento chave. Por quê? Porque no momento diagnóstico de uma empresa se abrem muitas coisas que às vezes são sigilosas, né? Que são algumas informações que são, no mínimo, restritas, ou que não são divulgadas para todo mundo. Por exemplo, no ano que vem a gente vai contratar 300 pessoas, ou então a gente pretende comprar uma empresa. Não posso ficar divulgando isso para todo mundo, mas eu tenho que abrir para o consultor para ele poder fazer o diagnóstico correto. Confiança é fundamental, elemento chave, tá? E necessidades próprias, ou seja, de quem? Tá? Das partes. Então, do consultor, por exemplo, o consultor tem necessidade, né, de se sentir aceito, porque, putz, eu vou começar a trabalhar numa empresa, todo mundo só me avacalha, todo mundo só me trata mal, eu não vou fazer esse trabalho nessa empresa. Ou seja, a necessidade do consultor se sentir aceito no trabalho, de ter acesso às informações, de ter acesso às empresas, às pessoas, tá certo? Então, imagina, o consultor não consegue falar com ninguém, né? Só é maltratado. Pô, quem vai querer desenvolver um trabalho assim ou vai conseguir desenvolver um trabalho bom? Ninguém, tá? Tá? Então, essa é a ideia, então, do diagnóstico organizacional. E aqui a gente começa a falar, lembrar de que existe o consultor interno e externo. No externo, ele vai, mas isso vale também para o interno, a questão da confidencialidade, da ética, porque você vai ter acesso a muita informação que você não vai poder divulgar. Eu me lembro, eu até comentei com vocês agora há pouco que eu conheci uma pessoa que fez um trabalho muito bacana de consultoria de RH numa empresa, e eu me lembro que o carro dela quebrou e por algum tempo eu dei carona até para ela, que ela morava perto da minha casa. E aí ela falava algumas coisas, tudo, daí ela falava, ó, só que a partir daqui eu não posso falar, você me desculpa, porque, né? Então ela deixava claro que ela tinha acesso a informações, mas que alguma coisa ela não podia falar para mim, porque eu não podia ter acesso àquela informação. Algumas outras, ela até ficava conversando comigo para ouvir informações de mim, né? E eu ficava tranquilo, olha, eu estou te falando, mas olha, cuidado com essa informação. E ela tem que ter cuidado, porque a confidencialidade é fundamental no processo de consultoria, para ter aquela confiança, para ter aquela empatia, né? Tá certo? Agora, isso é especialmente difícil e especialmente tem que se tomar cuidado quando é o caso de consultor interno, ou seja, ele é funcionário da empresa, ele tem acesso a informações confidenciais da empresa e ele conhece mais gente dentro da empresa. O consultor externo, ele vai embora e já foi. Consultor interno, não. Ele está lá. E ele conhece mais gente. Então, ele tem que tomar muito cuidado com as informações que ele pode passar para os seus colegas de empresa. Afinal, são colegas de empresa. Tá? Uma outra coisa que a gente vai ver também é que um diagnóstico organizacional tem uma metodologia de aplicação. Não é assim, sem dúvida que a gente vai usar sensibilidade, vai usar curiosidade também, mas criatividade para poder abordar. Por quê? Porque nós estamos lidando com gente. E às vezes um cara que me trata mal, às vezes eu converso de futebol e ele começa a se enturmar comigo e tal. Eu estou sendo criativo, estou querendo chegar perto da pessoa, criando uma situação mais próxima. Mas não quer dizer que não existe uma metodologia para se fazer o diagnóstico organizacional. Tá certo? Existe sim. E nós vamos falar disso na nossa próxima aula. Tá? E aí eu estava querendo falar com mais gente na turma, por quê? Porque eu estou propondo um trabalho de 500 pontos para a semana que vem. Quero que vocês me façam. Tá aí, Manuel? O Bruno tá aí? Eu consigo mandar uma mensagem para o Bruno? Eu queria mandar uma mensagem para o Bruno. Bom,
Ele tá aí, ó, levantou a mão. Ah, que bom, Bruno. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado por ter me mostrado. Você está sem microfone, não tem problema. Muito obrigado. Então, pessoal, ó, e vocês viram que os trabalhos valem muito ponto, tá? Então, o que que nós estamos vendo? Que nessa parte de consultoria, nós estamos vendo que eu, como consultor, e vocês aí, ó, estão saindo da faculdade, logo, logo vão ser profissionais de RH, possíveis consultores de RH. E aí é entender como o trabalho, eu queria que vocês dessem uma pesquisada na internet, na literatura, e me dissessem como é a área como funciona a área de RH em relação às mudanças organizacionais. Mas para mim é importante, de novo, que seja com as suas palavras. Ah, vai ter um errinho de português, uma coisa. Eu fico feliz quando eu vejo, porque eu tenho certeza que é o aluno escrevendo. Leia artigos falando sobre RH e as mudanças organizacionais, mudanças de estratégia. Até estou colocando aqui, ó, a importância do RH nas mudanças de estratégia, de organizacionais, de estratégia, de competitividade. Por quê? Porque no fim, gente, tudo numa empresa é gente trabalhando, gente fazendo. Então, o RH tem que atuar. Então, eu quero que vocês façam um trabalho, de novo, nada muito longo, mas também não quero 2 linhas, né? 2 parágrafos. Queria um trabalho legal, 500 pontos vale, né? Tá? Para a semana que vem, tá bom? Eu vou mandar um e-mail geral daqueles que eu mandei para todos, porque está faltando muita gente pedindo esse trabalho, tá bom? Mas eu gostaria de poder contar com vocês, pelo menos aí, Bruno, Manuel, Sara, a Michele, que deve estar aí com a gente acompanhando também, tá bom? Para a gente seguir em frente. Semana que vem, na próxima aula, quero até que vocês apresentem ideias em cima do que a gente está falando de diagnóstico organizacional, em cima, a ideia é essa, é provocar ideias em vocês de como o RH, né, pode atuar nas mudanças organizacionais. E aí, vejam também a questão do aspecto do consultor, se ele pode ajudar, como ele ajuda, beleza? Entendeu, Sarinha? Ok, professor. Sim, prof, sim. Opa, é um trabalho bacana, né? Bruno, levanta a mão se entendeu, Bruno. Aê, rapaz! Muito obrigado. Trabalhinho bacana, hein, gente? Trabalhinho bacana. Ó, algum de vocês, Bruno, Manuel, Sara, vocês não ficaram devendo nenhum trabalho, né? Bruno, tá devendo algum trabalho? Se tiver devendo, levanta a mão. Se não, não precisa. Tá devendo? Manda no meu e-mail que eu consigo colocar ainda. Você está devendo? Manda para mim no meu e-mail. Isso, beleza, não tem problema. Você manda no meu e-mail o trabalho de 500 pontos aí que eu mandei. Manda no meu e-mail. E agora ficou baba, porque ele é baseado na prova. Você viu a correção da prova? Me manda que eu ainda consigo colocar. Tá bom? Não percam ponto, gente, porque lá no fim do semestre, 500 pontos faz falta. Tá certo? Muito obrigado, meus queridos. Vocês estiveram comigo. E quem depois estiver vendo essa aula, por favor, faça o trabalhinho, me manda até a semana que vem, na próxima segunda. É um trabalho importante para vocês estarem inseridos na ideia da consultoria de RH. Beleza? Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Manuel. Ok, E professor. muito Boa obrigado, noite. Sarinha. Boa noite. Bruno, levanta a mão Boa se você noite. tem meu e-mail, se você está comigo, se você vai mandar. Peraí, você vai mandar o trabalho, Bruno? Boa noite, Sara. Muito obrigado. Estou contando com você, hein, brother? É João. Você tem o e-mail? Levanta a mão se você tem o e-mail. Tem meu e-mail, Bruno? Eu mandei e-mail para um monte de gente, passando o trabalho. Bruno, você está me vendo? Tá. Agora outra pergunta. Você tem meu e-mail? Você tem meu e-mail? João. Ah, beleza. Estou esperando o seu trabalho. Sarinha, capricha no. E, ó, e esse trabalho aí da semana que vem, hein, Bruno? Vamos perder ponto, não. Vamos terminar o semestre com tranquilidade. Beleza? Fazendo AVA, fazendo atividades transversais, o desafio. Vamos lá, gente. Vamos lá. Temos que trabalhar. É a vida. Tá certo? Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Bruno. Obrigado, Tchau, viu, Sara? professor. Obrigada. Obrigado, paciência. Obrigado, Bruno.